Olá, alunos e alunas. Começar a falar, tá? Sobre o segundo assunto, que é a circulação geral da atmosfera. A primeira aula eu falei sobre os elementos e fatores climáticos. Então, eu vou continuar o assunto sobre a dinâmica climática. Então, recapitulando, falei para vocês sobre a atmosfera, o significado da atmosfera, a camada, tá? Atmosférica, ela é uma camada de gases, que ela é uma capa protetora, tá? Que envolve os planetas e também o planeta Terra. Então, a camada, tá? A atmosfera, ela protege, tá? Os organismos, tá? A vida, tá? Aqui na Terra, ela nos protege, tá? Sobre os raios solares ultravioleta. Então, ela é uma capa protetora. Ela contém gases necessários, tá? A respiração celular e a fotossíntese. Então, ela é como se ela impede os raios ultravioletas, tá? Adentrarem, tá? Na superfície terrestre. Então, ela impede, tá? Esses raios ultravioletas agressivos, tá? E também nos protege, tá? Os organismos, tá? Vivos, tá? Das temperaturas e da exposição ultravioleta do Sol. Essas condições momentâneas da atmosfera, tá? É uma combinação de elementos, tanto de temperatura, umidade e pressão, que caracterizam em determinado momento e local, tá? Constitui o tempo meteorológico. O tempo meteorológico, tá? Falei na aula passada. Ele é diferente de clima. O tempo meteorológico é como está, tá? Aquele lugar, naquele momento, naquele dia, naquele horário. Por exemplo, o dia hoje em São Luís está chuvoso. Então, eu estou falando para vocês como está o tempo em São Luís hoje, neste dia. Já o clima é a permanência desse tempo durante pelo menos 30 anos. Então, a permanência de um determinado tempo é que vai caracterizar o tipo de clima daquele lugar. Então, o tempo meteorológico é diferente de clima. E a ciência que vai estudar a distribuição e a evolução desses fenômenos é a climatologia. Já os fatores, tá? Os elementos e fatores climáticos, os fatores geográficos do clima condicionam os diferentes tipos de tempo e clima no mundo. Então, eles que vão condicionar. Clima, tá? É a permanência, tá? Do tempo meteorológico em pelo menos 30 anos, tá? Já o tempo é como está determinado lugar naquele dia, naquele horário. Já os elementos do clima, eles vão levar em consideração, tá? Os mais relevantes é a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica, tá? Então, esses são, tá, os mais relevantes, os elementos climáticos mais relevantes. Já os fatores climáticos, tá? São as características geográficas naturais que diferenciam as paisagens na Terra e são capazes de influenciar os elementos do clima. E em conjunto, tá, com os fatores climáticos. Que fatores climáticos são esses? A latitude, a altitude, continentalidade, maritimidade, também as correntes oceânicas, as massas de ar e as frentes, tá, atuam na caracterização e distribuição dos climas mundiais. A latitude, tá, ela vai influenciar, vai tratar da influência do Sol sobre determinadas zonas do planeta, sobre os lugares do planeta. Então, leva em consideração o movimento de rotação, tá? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em seu próprio eixo. Então,
devido a esse movimento de rotação, o Sol ele vai incidir perpendicularmente sobre a Terra. Então, as áreas onde mais tem incidência solar é que vai haver, tá? E que vai ter uma maior temperatura, que é o caso da zona intertropical, que são os lugares, a zona próxima à linha do Equador. Então, os lugares próximos à linha do Equador vão ter uma temperatura mais elevada. Já mais afastado para os polos, vai ter uma temperatura menos elevada. A altitude vai tratar, tá, da altura do relevo, tá? Levando em consideração o nível do mar. Quanto maior a altitude, quando o relevo ele tem uma altitude mais elevada, menor vai ser a temperatura. A temperatura ela tende a diminuir, vai ser uma temperatura mais baixa. Quando esse relevo ele tem uma menor altitude, é mais plano, a temperatura tende a aumentar. Vai ser uma temperatura mais elevada, uma temperatura maior. A continentalidade, tá, são aqueles lugares afastados dos oceanos e mares. Então, os lugares afastados dos oceanos e mares, eles não vão ter influência, tá? Desses oceanos e também do mar, eles não vão ter tanta umidade. Já que são as áreas continentais, que nós chamamos de continentes. Então, vai ser mais seco. Já a maritimidade vai tratar dos lugares mais próximos do mar e do oceano. Então, lugares mais próximos do mar e do oceano, tá? Que são os lugares, tá? Mais próximos das praias, tá? Dos oceanos. São as áreas litorâneas, elas vão ter mais influência do mar. Logo, vai ser mais úmido, né? Então, lugares mais próximos do mar, litorâneos, mais próximos do litoral, vai ser quente e úmido, tá? Não vai ter uma variedade da temperatura. Já lugares continentais, afastados do mar e do oceano, vai ter uma variedade da temperatura. Então, já havia falado sobre esses conjuntos de fatores climáticos. Tá? Então, eles vão influenciar, tá, no clima, tá, e do tempo de determinado lugar. Então, correntes oceânicas, tá, e as massas de ar e as frentes, que vai ser o nosso assunto desta aula. Só estou fazendo uma revisão, uma recapitulação do assunto anterior. Aqui o exemplo, tá, do globo terrestre. Aqui está a incidência dos raios solares, tá? Nesse globo, tá aqui numeradas as zonas, tá? Então, número 1, zona fria do norte, número 2, zona temperada do norte, número 3, zona intertropical, tá? Que são as áreas que têm maior incidência dos raios solares, zona temperada do sul e zona fria do sul. Então, as regiões mais próximas do Equador, temperaturas mais elevadas, mais afastadas do Equador em direção aos polos, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, vão ter temperaturas menos elevadas. Então, vai haver uma variação, tá, da inclinação dos raios solares nas zonas climáticas. O clima de um lugar depende da latitude, pois ela define a maneira como os raios solares atingem a superfície terrestre. Então, latitude, movimento de rotação, que é aquele movimento em seu próprio eixo que a Terra faz, vai determinar, tá? Definir a maneira como os raios solares incidem sobre a superfície terrestre. Onde há maior incidência solar, que é essa região aqui, essa zona intertropical, temperaturas mais elevadas. A altitude, tá? Maior relevo de maior altitude, temperatura menos elevada, temperaturas baixas, mais baixas.
menor relevo, as áreas mais planas, temperaturas mais altas. Então, a elevação vertical entre o ponto da Terra e o nível do mar. Essa altitude leva-se em consideração o nível médio do mar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Maritimidade, continentalidade. Maritimidade. Regiões próximas às grandes massas líquidas, tá? Próximas aos mares e oceanos. Determinando a ocorrência de elevada umidade, vai ser mais úmido e pequena variação da temperatura. Então, não vai haver tanta variação da temperatura. E a temperatura vai ser mais elevada. Continentalidade ocorre o oposto. Quanto mais distante do litoral, que são as áreas continentais, menor será a umidade e maior a variação da temperatura. Menor umidade, maior umidade. Pequena variação da temperatura, maior variação da temperatura. Maritimidade, lugares, tá? Áreas litorâneas, perto do litoral, mares e oceanos. Continentalidade, lugares afastados dos mares e do oceano, são as áreas continentais. No continente, por exemplo, quando a gente sai daí de São Luís, a gente fala que vou para o continente. Então, eu vou para uma área mais afastada do mar e do oceano. As correntes oceânicas ou marítimas, elas vão ser correntes frias e correntes quentes, corrente quente e corrente fria. Os de vermelho, corrente quente, essa é outra cor aqui, ó, vão ser, as azulzinhas vão ser correntes frias, tá? Essa que eu apontei aqui são correntes neutras. As correntes quentes são correntes marítimas mais superficiais, tá? De forma que suas águas apresentam temperatura mais elevada, vão ter uma temperatura mais elevada. Então, elas ocorrem a partir da linha do Equador aos polos. Exemplo das correntes do Brasil. A fria são correntes marítimas mais profundas e suas águas apresentam temperaturas baixas. Ocorre o oposto da quente. Vão ser dos polos em direção à linha do Equador. Então, exemplo, corrente de Humboldt. Tá? Então, no geral, tá? As correntes oceânicas ou marítimas designam imensas porções de água que se deslocam nos mares e oceanos do planeta Terra, os quais influenciam no clima das regiões em que atuam, uma vez que transportam umidade e calor. Quentes, do Equador aos polos, da linha do Equador aos polos. Fria, dos polos à linha do Equador. Quente, temperaturas mais elevadas. Frias, temperaturas menos elevadas. Já a circulação gerada à atmosfera, entende-se por circulação atmosférica a movimentação das massas de ar. Coloquei uma imagem explicativa sobre essa movimentação das massas de ar. Essa movimentação ocorre na troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima da Terra. A atmosfera ela é dividida em camadas. A subida e a descida do atmosférico estabelecem padrões de circulação. O esquema ao lado mostra a direção das correntes de ar. Então, tá aqui a imagem. Tá aqui a imagem, tá? Do planeta Terra, a linha do Equador, e tá aqui, ó. Célula polar, célula ferro e célula tropical. Então, aqui tá a direção dessas massas de ar. Dessas correntes de ar. Então, esquema da massa de ar do planeta Terra, observa a direção dos movimentos de cada célula. Então, cada célula ela vai ter uma movimentação. Tá? Tem algumas que nas duas direções, tem umas que são só em duas direções, então elas vão ser responsáveis, tá?
por essa circulação atmosférica, tá? Por essas movimentações das massas de ar. A subida e a descida do ar atmosférico estabelecem padrões de circulação, tá? Então, isso que é entendido por circulação atmosférica. É a movimentação das massas de ar. Então, essas movimentações, tá? Das massas de ar no planeta Terra. As massas de ar e as frentes, tá? As massas de ar são partes da atmosfera com considerável extensão horizontal e com características homogêneas de temperatura, pressão e umidade. Então, vocês lembram que eu falei a primeiro momento, tá? Que os mais relevantes, tá? Que determinam, tá? Os fatores, os elementos, tá? Mais relevantes, tá? Para determinar o tempo e o clima de uma região é a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade. Então, de modo geral, as massas de ar se formam em áreas que apresentam características climáticas uniformes, como as áreas polares, os oceanos, os desertos e as florestas tropicais. As faixas de transição entre essas massas de ar são denominadas frentes, que podem ser frias ou quentes, tá? Eu expliquei para vocês que as massas de ar quente, tá? Elas se estabelecem, elas vão da linha do Equador aos polos. Já as frias, dos polos à linha do Equador. As quentes vão ter uma temperatura, tá? As temperaturas vão ser mais elevadas, as frias menos elevadas. Tá? Então, essas massas de ar e as frentes, elas também vão influenciar, tá? Sobre, tá? O tempo e o clima de cada região. A variação dessas temperaturas, se vai ser uma temperatura mais elevada, uma temperatura menos elevada. Aqui são as referências, que é o livro didático utilizado na escola. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.